E o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas confirmou hoje que os caminhoneiros vão entrar em greve na próxima segunda-feira. O aumento no preço do diesel é um dos motivos da paralisação que vem sendo organizada pela internet. A adesão da categoria pela greve está dividida. Aqui em Santa Catarina, os 6 sindicatos autônomos e a Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística não apoiam a paralisação. Porque nós somos uma atividade essencial e durante toda a pandemia nós tivemos um papel fundamental, onde nós garantimos o abastecimento a toda a população brasileira e nós queremos continuar garantindo aí o transporte nesse momento das vacinas, do oxigênio, dos alimentos e tudo aquilo que a cadeia produtiva necessita de insumos. O caminhoneiro consultado e também com informações aqui da FECAM e Sindicam, FECAM-SC, não estão com vontade de paralisar, por causa do Covid-19, por causa do fim de ano que estavam parados, estamos começando o ano, e porque está no começo da safra de grãos. E então o caminhoneiro quer trabalhar, quer e precisa trabalhar. A Confederação Nacional dos Transportadores de Carga do Brasil chegou a considerar as convocações de caminhoneiros para esse novo movimento como boatos, descartando a greve marcada para a próxima segunda-feira. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para que a categoria não paralise as atividades e garantiu que vai buscar uma solução junto ao Ministério da Economia para frear os reajustes no preço dos combustíveis. Aqui em Santa Catarina, a greve dos caminhoneiros, que ocorreu em 2018, durou 11 dias e fez o faturamento de milhares de empresas cair pela metade. Segundo a Federação das Indústrias, o prejuízo, na época, ultrapassou R$1,5 bilhão de reais. Os bloqueios nas rodovias causaram a falta de combustíveis e o desabastecimento nos supermercados. A greve só terminou depois que o preço do diesel foi reduzido em 46 centavos nas bombas. Nós concordamos, por exemplo, que a política de reajuste do diesel não é adequada e vamos procurar mantendo um diálogo com os governantes, com os parlamentares, no sentido de buscarmos cada vez mais melhorias para o nosso transporte rodoviário de cargas. O governo ainda acredita que a mobilização dos caminhoneiros para uma possível paralisação no dia 1º de fevereiro não vai ter muita adesão. Nessa semana, a Petrobras anunciou o aumento de 4,4% do diesel. Isso fez com que alguns representantes de instituições, confederações que antes estavam contra essa paralisação, começassem a se manifestar sobre a possibilidade de parar. Apesar disso, no governo hoje, a situação é de diálogo. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, fez até um apelo público para os caminhoneiros, disse que é momento de pandemia, que não é hora de parar. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro saiu aqui do Palácio do Planalto e foi ao Ministério da Economia discutir o assunto com o ministro Paulo Guedes. A ideia do governo é tentar mexer em alguns tributos para aliviar um pouco o bolso dos caminhoneiros. Bolsonaro teve apoio maciço da categoria em 2018 para ser eleito, mas agora perdeu parte dessa popularidade. Provável candidato à reeleição em 2022, o presidente não quer perder a categoria. Sabe que ela é desmobilizada, mas que também tem muito potencial de fazer barulho pelo país. Os ministros que estão envolvidos em negociações com a categoria para evitar a paralisação já avisaram que não vão permitir trancamento de rodovias e que preparam multas pesadas caso os caminhoneiros tentem parar as estradas. Até agora o clima é ainda de paz, não se quer falar em retaliações. O que o governo anunciou por enquanto foi, por exemplo, colocar os caminhoneiros numa lista de prioridades para vacinação contra o coronavírus. Agora a gente tem que esperar a segunda-feira para ver se vai ter greves ou não. Aqui no Palácio do Planalto garantem, como o próprio presidente minimizou os atos pró-impeachment no último final de semana, que não vai fazer muito barulho essa possível paralisação dos caminhoneiros.